pergunta se ele quer falar. Neste momento, usará da palavra a ministra Damares Alves. Boa tarde a todos. É uma alegria estar recebendo vocês nesse ato que, para o governo Bolsonaro, tem uma importância muito grande. Uma das primeiras leis sancionadas pelo presidente Bolsonaro foi a lei que determina a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Uma lei oriunda do Congresso Nacional, discutida, e, durante o período de discussão, sentindo-se a necessidade de que ações fossem de formas concretas colocadas nessa nação, visando a prevenção da gravidez na adolescência, que é uma realidade no Brasil. Uma realidade que precisa ser encarada, uma realidade que precisa ser observada com um olhar especial e um grande desafio. Tão logo a lei foi sancionada, como é marca do governo Bolsonaro, que os assuntos sejam tratados de forma transversal, e aqui eu quero registrar como isso tem sido bom, como isso tem sido novo, e como isso vai ser importante para toda essa nação. Então, este tema está sendo tratado de uma forma transversal, com 4 ministérios, mas isso não quer dizer que a campanha nacional de prevenção à gravidez na adolescência vai se limitar apenas a esses 4 ministérios. Esses 4 ministérios fazem esse compromisso hoje de que, doravante, o tema vai ser visto com o protagonismo desses 4 ministérios alcançando os demais órgãos. Ações serão estabelecidas em conjunto. Tudo que diz respeito à gravidez na adolescência será feito com os 4 ministérios, com o objetivo de uniformizar as ações, o discurso, a forma como vai ser conduzida, a linguagem, o público-alvo. Então, a partir de agora, essa campanha terá esse olhar especial de 4 ministérios. E aí a gente vê a importância da intersetorialidade, que o governo Bolsonaro vem zelando por isso. Não deu tempo de a gente fazer muita coisa, porque a lei foi sancionada no início, agora, recente. Mas os nossos ministérios trabalharam dentro do que foi possível para essa campanha, nesse primeiro ano. E vindo já com propostas para a continuidade. A campanha tem uma semana alvo, uma semana auge, e vocês percebem que fica muito próximo do carnaval essa semana, porque a gente entende que esse é um período que a gente precisa reforçar muito a questão da gravidez na adolescência. Então, é por conta disso que essa data é escolhida pelo Congresso Nacional, mas ela começa nessa semana e ela continua o ano todo. E o governo Bolsonaro se sente muito envolvido com tudo isso. E que bom que isso foi sancionado logo no início desse governo, que bom que a gente recebe de presente essa lei para a nação, uma nação que chega num momento muito importante, uma lei que chega num momento muito importante para a nação. E o ministro Mandetta, o ministro Ricardo, o ministro Osmar, as nossas equipes técnicas, muito obrigado por terem participado ativamente de tudo que já aconteceu nesses últimos dias, tão logo após a lei ter sido sancionada. Nossas crianças e adolescentes nesse Brasil estão sendo cuidados como nunca foram cuidados antes. Tenho certeza disso. Obrigada. Com a palavra, o ministro da Educação, Ricardo Rodrigues. Boa tarde. Dr. Henrique Mandetta, ministro da Saúde, Damares Alves, ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Lelo Coimbra, secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Luiz Antônio Tosi, secretário executivo do Ministério da Educação, João Barbado dos Reis, secretário executivo do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, Francisco de Assis Figueiredo, secretário
de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Viviane Pettinelli, secretária adjunta dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Yolene Maria de Lima, diretora de Capacitação Técnica, Pedagógica e de Gestão Profissional da Educação do MEC, servidores do Ministério da Saúde, veículos de imprensa, senhoras e senhores. É para mim uma satisfação, como ministro da Educação, participar deste ato junto com os colegas Luiz Henrique Mandetta e a ministra do Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, e com o representante do Ministério Especial da Cidadania. Este ato é muito significativo porque mostra o compromisso do governo com a criança e adolescente, sobretudo com os adolescentes. A ação que vamos desenvolver será uma ação interministerial, levando em consideração os dispositivos legais já existentes em cada um dos nossos ministérios. É um ato simbólico do compromisso deste governo com o cidadão e com os problemas que afetam a vida dos cidadãos. Muito alegre fico de assinar este documento, que certamente dará espaço para um intercâmbio e um aperfeiçoamento dos nossos dispositivos nas diferentes áreas para melhor atender os nossos adolescentes. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos o ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Do Lelo. Ele disse que não. Vai. Não precisa. Não. Fala, Lelo. Saudade de você. Boa tarde a todos e a todas. Uma alegria estar aqui ao lado dos ministros da Saúde, da Direitos Humanos e da Educação, representando o ministro Osmar, que está no Rio Grande do Sul, e não pôde estar aqui a tempo para esse evento. O tema não é novo, mas as preocupações quanto a ele se reorganizam e se fortalecem neste momento, com uma ação interinstitucional importante. Eu sou médico sanitarista de formação, fui deputado junto com o Mandetta, e ao estarmos aqui nesse momento, estamos fortalecendo a expectativa com que essa atividade e as ações em torno da prevenção, do direito de engravidar em qualquer idade que você queira, ou o deseje, mas também de proteger que você não engravide em idades indesejadas, especialmente na adolescência, pelo que significa na vida daquela adolescente, que envolve também a paternidade responsável, além da maternidade não desejada nesse momento da vida em que a pessoa está formando o seu caráter, as suas expectativas e as suas perspectivas de vida. Então, nesse sentido, estamos aqui junto, enquanto Ministério da Cidadania, para fortalecer essa iniciativa que tem na Damaris e no Mandetta e no nosso ministro da Educação, os focos centrais da cidadania estará junto para poder cumprir o seu papel e contribuir de maneira ativa neste momento com essa importante questão. Um abraço a todos. Agora eu vou falar, Marilene. Sim, senhor. Primeiro, cumprimentar minha amiga, querida ministra Damaris Alves, do Estado da Mulher, Família e Direitos Humanos, meu amigo, excelentíssimo ministro do Estado da Educação, Ricardo Rodrigues, o meu amigo Wellington Coimbra. Lelo é Wellington? Lelo Coimbra, gente. É médico. E Lelo é apelido de Santo Agostinho. Olha aí. Se chamava Marco Aurélio. Está vendo? Eu sempre achei que era alguma coisa de Aurélio, Wellington. Enfim, o Lelo Coimbra, médico, parlamentar exemplar, que participei já junto com eles de vários debates sobre esse tema. Ao Luiz Antônio Tosi, secretário executivo do Ministério da Educação, João Gabá dos Reis, secretário executivo do Ministério da Saúde, a Viviane Pettinelli, secretária adjunta de Direitos da Criança e do Adolescente, ao Márcio Henrique Garcia, diretor do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas
do Ministério da Saúde. Bem, no momento em que a gente se reuniu rapidamente para materializar o nosso termo de compromisso e criação desse GT, que vai ser interministerial e que passa a ter na sua agenda o acompanhamento, monitoramento, propositura de todas as ações e consolidação dos dados, é porque os ministérios precisam trabalhar com os mesmos números, com as mesmas situações e desdobramentos de situações. As valências, às vezes, são diferentes, mas elas impactam no nosso porquê. Quando nós falamos de gravidez na adolescência e evasão escolar, que é uma preocupação enorme do Ministério da Educação, eu estou falando que cada ano perdido da grade escolar aumenta a mortalidade infantil. Então, a evasão escolar é problema para a saúde pública. Eu estou falando que quando eu tenho todo um momento de construção dos pilares para o amadurecimento e exercício da cidadania, a gente muitas vezes abrevia esse tempo e perde muito do que ocorre lá no Ministério do Lelo. Quando eu falo que a gravidez na adolescência tem um índice maior de parto prematuro, eu estou falando que eu tenho mais crianças com sequela que poderão sobrecarregar o BPC, a Previdência, e terão mais dificuldades de inclusão e terá mais agenda nos direitos humanos. Por isso o tema é tão rico de olhares, merece tantos atores, merece tantas forças convergentes, a ponto da primeira lei assinada pelo presidente Jair Bolsonaro foi exatamente a sanção em relação à criação da Semana Nacional de Consciência, enfim, a respeito da gravidez na adolescência. A gente tem uns números no Ministério da Saúde que vem observando no seu observatório de saúde alguma tendência de queda na gravidez na adolescência muito tímida, mais concentrada no sul e sudeste, a região norte ainda mantendo níveis muito elevados em relação ao que seria uma média aceitável, muito distante ainda do ideal, por uma série de fatores, alguns culturais, outros de percepção daquele caminho, que tem feito com que o desafio seja regional, cultural, e esses nossos Brasis tão diferentes. Nós temos a observação também, via Ministério da Saúde, de uma redução na proporção de filhos de mães adolescentes em relação ao total de nascidos vivos no país, quando comparamos a faixa etária de 15 a 19, e quando vamos para 10 a 19, essa redução é menor. No nosso pré-natal, o número de consultas no pré-natal é menor na mãe adolescente do que na outra faixa etária, o que nos é um desafio. A gente tem problemas com esse tipo de gestação com baixa adesão ao pré-natal, às vezes até por falta de consciência de uma possível gravidez. Não me esqueço ainda, acho que foi no Enem de 2014 ou 2015, não me lembro ao certo, numa cidade próxima a Campo Grande, numa cidade chamada Sidrolândia, uma adolescente foi fazer a prova no dia do Enem. Ela foi ao banheiro, não estava se sentindo bem, e teve o filho sem saber que estava gestante, a termo. Então, eventualmente, a gente tem situações que podem chamar a nossa atenção. Mas como? Ela teve um alto risco, ela passou toda uma gravidez, aquilo dali retrata muito bem
a falência da saúde, a falência do agente comunitário, a falência da família, a falência do sistema educacional, a falência nossa enquanto sociedade de ter dado a essa pessoa totais informações para que ela pudesse atravessar esse período da vida dela de uma maneira plena. Nós estamos falando também da paternidade, né, porque às vezes sempre olham a mãe, a menina ou a adolescente e esquecem o adolescente. E a paternidade sem responsabilidade, ela também tem que ser enfrentada tanto pela saúde pública quanto por todos os órgãos aqui presentes. Nós temos também uma situação relacionada a doenças sexualmente transmissíveis. Aqui chamo a atenção da sífilis congênita, números elevadíssimos no nosso país e que também perpassam por essa faixa etária da adolescência. A AIDS também, que nós vamos lançar na próxima semana a campanha nacional de AIDS, que a gente sempre faz nesse período pré-carnaval, então nunca é demais a gente lembrar do uso do preservativo, lembrar dessas possibilidades das doenças sexualmente transmissíveis. Mas o foco hoje é a gravidez na adolescência, é um desafio aonde a gente vai, através dos nossos ministérios e com todo o apoio da Presidência da República, trabalhar muito a questão da primeira infância, que é muito importante, é muito cara ao ministro Osmar Terra. Nós estivemos juntos em Harvard, nós estivemos trabalhando, ele propôs isso enquanto ministro, que era o programa sobre a primeira infância que foi feito, né? Nós fizemos o Marco Legal da Infância. Isso tem a ver também com a questão da gravidez na adolescência e todos os desdobramentos que a gente sabe em relação à lei. A gente tem abaixo dos 14 anos a situação de estupro, quando esse relacionamento se dá com um maior de idade. A gente teve no ano passado, eu e a deputada Laura Carneiro, protagonismo muito grande e aprovamos o fim do casamento civil abaixo dos 16 anos, que é o casamento infantil, para que isso não validasse uma prática que muito corriqueira no Brasil, que era quando de uma situação como essa se legalizar, entre aspas, ou se levar essa situação para um ato de casamento que muitas vezes se constituía numa segunda violência. Então, a gente está muito atento a esse debate, a tudo que a sociedade tem chamado a atenção, e os 4 ministérios hoje assinam esse ato interministerial de cooperação no enfrentamento e na conscientização da gravidez na adolescência. Quero agradecer mais uma vez a ministra Damares pela sensibilidade, o ministro Ricardo Vélez Rodrigues pela pronto entendimento do Ministério da Educação da importância, e ao Osmar Terra, aqui representado pelo meu amigo Lelo Coimbra, pela importância com que o Ministério da Cidadania dá ao tema. É isso aí. Obrigado. A presença de todos, está encerrada esta cerimônia. Os ministros e autoridades presentes estão à disposição para perguntas da imprensa. Não haverá quebra-queixo. Boa tarde. Esses quebra-queixo tão bonitos. Boa tarde, Lígia, do Jornal Estado de São Paulo. Eu gostaria de ter um pouco mais de informações sobre que medidas vocês imaginam ser possível para tentar evitar a gravidez na adolescência. Por exemplo, vai ser ampliada a distribuição de pílulas do dia seguinte? E eu gostaria de saber do ministro Rodrigues o que pode ser feito nas escolas. Está previsto no Saúde nas escolas alguma medida específica para planejamento, para evitar a gravidez indesejada, por exemplo? Obrigada. Bom, no que diz respeito à pílula do dia seguinte, principalmente na adolescência, primeiro deixar bem claro que essa é uma medicação sob prescrição. Ela não é tal qual o preservativo, que é algo que a gente incentiva, disponibiliza, facilita, né? Mas a gente deve ter muito cuidado com o uso de altas doses de hormônio, principalmente nessa faixa etária. Mas as unidades de saúde têm toda a sua
autonomia e tem essa medicação nas suas possibilidades nos centros de planejamento familiar. Quanto ao trabalho de que cada um pode fazer, a gente já tem toda uma história de trabalho realizada pela atenção básica, com inúmeras experiências Brasil afora. A gente tem articulações com inúmeras sociedades brasileiras que atuam sobre o tema. Nós temos dentro da estratégia de saúde da família como um dos indicadores de resultado, monitoramento, indicador de resultado à gravidez na adolescência, estratificado por equipe, por bairro, com metas claras de redução através do Programa Nacional da Qualidade da Atenção à Saúde. Enfim, a saúde ela vem trabalhando, articulando com associações de moradores, com a educação, com a associação de pais e mestres, com tratamentos em alguns ambulatórios especializados em maternidades que têm, em serviços hospitalares que vêm trabalhando essa questão na ótica da produção de trabalho científico, na hora de produção de pesquisa. Enfim, a saúde já vem com uma série de trabalhos. Eu acho que o mais importante não é a gente dizer o que mais, mas é fazer o que tem que fazer bem feito. E a saúde vai atrás desse tipo de resultado. A pergunta que me foi formulada, no contexto do Ministério da Educação, temos as pautas de formação, de educação dos nossos adolescentes serão mantidas. No entanto, no contexto deste acordo interministerial, veremos o que será necessário atualizar. Mas, de momento, ficam as pautas conforme estão estabelecidas e em diálogo, sobretudo, com a família. Vou ter de me retirar, tenho outra reunião interministerial agora. Agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado. Ministro Rodrigues, só para entender um pouquinho a resposta do senhor, o que seria a atualização do saúde nas escolas? Obrigada. Atualização levando em consideração novas demandas da sociedade e novos conhecimentos científicos que sempre estão aparecendo. Muito obrigado. Ministro, antes do senhor ir embora, o senhor já foi, né? Então tá bom. Acho que a gente fica à disposição se tiver alguma coisa que a gente puder complementar. Oi, ministro. Daniele Popov, da NBR. Só para entender, assim, eu vi que vocês trouxeram alguns números. Por exemplo, 66% das gravidezes são indesejadas e também 66% dos estudantes, né, do 9º ano nas escolas, eles disseram ter usado preservativo. O que vocês desconfiam, assim, eu suponho que pode ser o problema para a gravidez indesejada? A gente sabe que os números não são uma equação perfeita, mas o que está dando errado aí? Ou eles estão omitindo informação, ou não está funcionando esse tipo de educação a gente sabe que não é só preservativo, mas que outra... O tema é muito complexo. A gente vai olhar a infantilização, erotização da infância. Aí você começa uma série de elementos, né? Você tem reduzido cada vez mais no tempo o início da vida sexual, tanto das meninas quanto dos meninos, dos adolescentes, e você querer com que eles tenham um início de vida sexual ativa dentro de um conceito de prevenção, de integralidade, é você entender esse momento de turbilhão de hormônios que é característico do momento da adolescência. A gente não tem nenhuma pretensão de dizer, olha, zerou. Isso é uma coisa que a gente vai... O importante é você partir de algumas situações que a gente sabe e deixar claro que toda e qualquer liberdade que a gente faça tem as consequências. E essas consequências, elas podem ser evasão escolar, pré-natal de mais dificuldade, maior risco de prematuro, maior risco para a mãe. A gente vê, às vezes, uma menina que teve uma gestação aos 13, tem outra aos 14, tem outra aos 15, às vezes ela chega aos 18 anos com 3, 4, 5 gestações. A reincidência de gestação na adolescência, ela também é um dos indicadores que a gente trabalha por enfrentar, né? Então, a gente tem uma série de
a gente tem aí uma série de situações em que a gente precisa estar atento para que isso seja presente no dia a dia das unidades de saúde. Eu preciso de profissionais. Conduzir o parto de uma mulher de 25 anos, madura, ciente de todas as suas possibilidades, é um tipo de condução. Conduzir um parto de uma menina de 12 anos, 13 anos, eu preciso dar para esse profissional também as melhores práticas, as melhores ciências para que isso possa ser conduzido, né? Como é que comporta a depressão pós-parto na adolescência e na adulto? Será que há diferença? Isso a gente ainda não tem resposta. Eu preciso de pesquisa para ver como é que isso funciona. Então, eu vejo assim, não é que tem nada dando errado ou dando certo. É um fato, é um tempo, é um momento que a humanidade... Isso daqui, se você for nos Estados Unidos, eles estão lidando com esse tema, a Inglaterra lida com esse tema, a Ásia lida com esse tema, a China lida com esse tema, o Brasil também lida com esse tema e também reconhece as suas dificuldades e também as enfrenta. Oi, boa tarde, Thaisa, eu sou da Rádio CBN. Eu tenho, primeiro, uma dúvida, que eu acho que é mais ou menos a dúvida da colega do Estadão. Medidas concretas que vão ser tomadas. Da Lígia. Da Lígia? É Lígia? E da a minha Lígia. outra pergunta... Não é Lígia? Lígia. A minha outra pergunta é para o ministro da Saúde. O que o senhor pensa a respeito dessa nota técnica produzida pelo Ministério da Saúde, que prevê aí a possibilidade de eletrochoque em algumas circunstâncias, né? É uma medida que tem sido criticada aí por pesquisadores que estão relacionados ao tema. Obrigada. Bom, isso não guarda relação com o que a gente está falando aqui hoje, mas ontem foi a Lígia que me perguntou sobre isso. Eu perguntei para o local, era uma discussão interna. Não é ainda uma posição, não é nota técnica. Agora, todo e qualquer arsenal que o Conselho Federal de Medicina entende ser útil para a ciência, a gente entende que isso fique no campo da ciência. Se isso é utilizado de uma maneira humanizada, se isso é utilizado como uma medida terapêutica da ciência, a gente respeita a ciência. Agora, é uma discussão maior, mais profunda, a questão da política, me preocupa mais a questão como um todo da saúde mental. Né? A gente atravessou aí um período de grandes transformações nessa política, o fechamento de todos os manicômios, que foi muito comemorado e muito positivo para toda a sociedade, o surgimento de um arsenal terapêutico, medicamentoso muito vasto. Quando eu me formei em 1989, eu até pensei em fazer psiquiatria na época, eu fiquei frustrado com pouquíssimos medicamentos que eu tinha. Puxa, mas eu só tenho isso, eram 4 ou 5, no máximo 6 classes de medicamentos. Hoje nós estamos passando 60, 70 classes de medicamentos. Está muito melhor o controle ambulatorial daquelas crises que a gente assistia na minha geração. Em compensação, os químico-dependentes estão aí sem nenhum local para poder ser internados, para poderem ser tratados. Então, isso me preocupa mais naquela análise do que qualquer outra coisa. Mas não preocupa, ministro? Só o senhor disse que é uma discussão interna ainda. Isso está sendo discutido internamente dentro do Ministério da Saúde. Se essa parte em relação à saúde mental, que prevê a possibilidade de eletrochoque, se isso também... Mas eu não tenho problema, como se ele prevê a utilização de morfina, se ele prevê a utilização de fentanil, se ele prevê a utilização de choque insulínico, se ele prevê a utilização de haloperidol, se ele prevê, e isso que ele prevê está dentro do que o Conselho Federal de Medicina entende que são práticas científicas, o que eu não posso é prever alguma coisa que não é considerado tecnicamente sustentável pela autarquia federal responsável por. Eu não tenho problema em relação a ele prever, entre prever
e fazer o diagnóstico e assumir a responsabilidade pelo resultado, aí existe toda uma gama de conhecimentos no meio. Certo, gente? Obrigado. Pronto. Com relação, o senhor falou de reincidências de gravidez na adolescência. Gostaria de saber se o Ministério está pensando em aumentar o arsenal de prevenção. O uso de DIU, o uso de anticoncepcional de longa duração para adolescentes. Isso está sendo estudado? Isso pode haver um aumento dessa oferta, ministro? A gente vai aumentar, a gente tem, na fase agora de diagnóstico de como chegamos até aqui, que é uma fase que a gente está passando dentro do Ministério, quer dizer, um momento de você analisar todas as políticas, o que cada uma delas fez, por ciclo de vida, enfim. Uma das constatações que, pelo menos eu estou vendo, e ainda nós não chegamos ainda nessa fase, me parece muito baixo o número de centros de planejamento familiar dentro do SUS. E baixo também é todas as possibilidades de planejamento familiar que nós temos hoje dentro da ciência. Então, ainda não estamos na fase de fechar esse diagnóstico, já termos a nossa política já devidamente projetada para poder lhe dizer, mas quantos serão, onde serão, como serão, todas aquelas perguntas que vocês desdobram imediatamente. Mas, pelo menos, na análise macro, sim, eu acho que a gente tem poucas portas de entrada, principalmente nas cidades menores. A comunidade rural, a mulher do campo, ela praticamente não tem nada, né? Às vezes a gente fica pensando muito no Brasil urbano, Brasília, São Paulo, mas esse país de tantas assimetrias, né? Então, no momento certo, a gente volta a conversar sobre saúde pública de outras políticas. Quero agradecer a todos vocês e, mais Ministro, uma vez, agradecer ao Lelo. O senhor autoriza mais uma pergunta? E agradecer. Acho que a gente podia concluir e depois você faz para ela, para mim, pessoalmente. Tá bom? Que a ministra Damares já tem que ir, assim como o meu amigo Lelo aqui, representando ao ministro Osmar. Obrigado a todos, que vocês divulguem a Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência.